avançar, mas eles estão muito para frente. Aqui ainda é mesmo a militância partidária cega. Independentemente de programas, projetos, é a bandeira e o líder e vai lá o X. Não sei enquanto a cidadania vai conseguir trazer isso, mas já é uma narrativa diferente de concorrer com o MPLA em bandeiras, camisolas, militantes e atos de massa. Ninguém vai fazer ato de massa que vai estar mais cheio do que um ato do MPLA. Esqueçam isso. Ninguém vai Então, distribuir mais camisolas. Sim. Gel, ouvindo-te, aqui, posso dizer assim, não é que desvendas, mas mostraste mais uma vez uma outra, não é roupagem, mas uma outra característica tua, não é? De um grande politólogo. Alguém que interpreta mesmo bem o jogo político angolano. Merecias um honoris causa para isso. Se o Bem-Aja tivesse já, não é? Neste nível, iríamos te dar um honoris causa. Aqui eu queria perguntar assim: será que esta narrativa de fraude eleitoral devemos continuar a alimentá-la? Porque tu aqui nos dás uma aula, ou estás a nos dar uma aula de interpretação, não é? Das flexões eleitorais, muito. Infelizmente, o tempo está contra nós. Se mais tempo tivéssemos, mais falaríamos, obviamente. Sim. Não, isto aqui conquistaste mais um espaço, vamos ter que te trazer de novo. E eu insisto nessa. Será que podemos ainda continuar com essa narrativa digamos, das fraudes eleitorais, ou aqui o que vale agora são as negociatas? As negociatas e o poder externo, a mão invisível exterior, é que determina os resultados eleitorais. Infelizmente, a narrativa da fraude vai sempre continuar. Infelizmente, não temos como nos nossos processos eleitorais. De forma ignorante, não? Não é de forma ignorante, é por conta da forma como o processo é construído. Álvaro, a fraude eleitoral não é no dia do voto, não é o depositar, não é o contar. A fraude eleitoral é toda uma construção do processo eleitoral. E o processo eleitoral começa desde a tomada de posse dos órgãos derivados das últimas eleições. Quando tomam posse, começa o novo processo eleitoral. As leis que são produzidas durante esse processo podem ser ou não leis fraudulentas. E nós já temos aqui, por exemplo, fraude na lei eleitoral ora aprovada. Já temos fraude. Essa lei não serve para transparência. O que é fraude? O que é fraudar? É faltar com a verdade. Em poucas palavras. A lei eleitoral que nos vai levar ao processo em 2027 falta com a verdade. E até o ponto, há pontos em que para 2022 traziam mais verdade, meteram-nos mais distante da verdade para 2027. É por isso que eu te estou a dizer, não é? É por isso que eu te estou a trazer essa equação e acredito que hoje não vais conseguir concluir a tua reflexão, porque eu não quero mesmo roubar muito tempo. É por isso que eu trago esta questão e insisto. Quando nós vemos uma UNITA que não conseguiu, não é, contornar esta lei eleitoral, porque ela depois... E agora a UNITA está a fazer corredores... A UNITA está a fazer corredores em busca de apoio externo. Sim, eu fui das pessoas que aconselhei a UNITA a não lutar nas instituições. É uma derrota anunciada. Não se luta com o MPLA nas instituições do MPLA. Não é possível. E quando a UNITA decidiu lutar nas instituições, era uma derrota anunciada. Agora só vai somando derrotas em batalhas. Perdeu na aprovação da lei eleitoral. O MPLA, até por macabro que é, parece que ele dá-te a perceber que recolheu um outro ponto da tua lei e anexou, mas aqueles que são os calcanhares daqueles, as fraquezas da lei, o MPLA as manteve. Por exemplo, as vitórias da UNITA em 2022, as duas maiores vitórias da UNITA em 2022, foi o votou, sentou e a fixação das atas sínteses. E o MPLA retirou isso para 2027. Quem ganhou nessa batalha? O MPLA, obviamente. Não haverá atas sínteses, porque dizem eles que é redundância, só haverá as atas de mesa, e não haverá votou, sentou, porque as pessoas têm que ficar a 600, 800 mil quilômetros de distância das assembleias de voto.
O MPLA ganhou nisso. Ponto 1. Hum, Ponto 2, outra fraude, é o próprio tempo de antena. O tempo de pois. antena, que conforme é distribuído nos órgãos públicos, atenção, Uhum, na imprensa pública, o MPLA tem, de longe, nós fizemos esse estudo pelo Movimento Cívico Mudei, o MPLA ocupa cerca de 70% do tempo de antena dos órgãos públicos, seja como MPLA, seja como executivo ou como presidente da República, que são 3 em 1, é a mesma coisa. O chefe do executivo é o presidente do MPLA e é o presidente da República. Então faz propaganda durante mais de 70% do tempo de antena. A UNITA tem um pouquinho, outros assuntos têm outro pouquinho, outros partidos nem falo. Então, só essa distribuição de tempo de antena, as pessoas vão dizer, não, na altura do processo eleitoral, todos têm o mesmo tempo de antena. Não, só naquele momento de campanha. E nem só uhum, isso, porque depois vem o noticiário, onde os feitos do MPLA são mais divulgados de forma propagandista. Isso é fraude, Álvaro Mendes. Então, já yeah. te citei duas, te citei na aprovação da lei, te citei no tempo de antena, posso te citar das figuras que são conduzidas nos órgãos de decisão. Por que que Manico continua como como presidente da Comissão Nacional Eleitoral? Quem é que está agora no Tribunal Constitucional, que é o nosso Tribunal Eleitoral? Estás a perceber? Uhum. O presidente da República coloca nos órgãos-chave elementos que lhe são favoráveis, lhe são viáveis. Isso é fraude. Eu ouvi alguém a dizer, a UNITA, desde 92 que se queixa fraude, mas nunca conseguiu provar. Essa gente é ignorante. Não sabem que a UNITA tem um conjunto de dossiês no Tribunal Constitucional sobre irregularidades eleitorais desde 92, que a UNITA vem Uhum. metendo isso no Tribunal Constitucional. Mas quem é que te vai responder? Estás a Uhum. perceber? Isso cai Uhum. sempre em saco roto porque a estrutura está montada de forma fraudulenta. É fraude. Álvaro, não podemos falar de processo eleitoral em Angola esquecendo a equação fraude. São fraudulentas, isso não há dúvida. Agora, é possível sim, ainda com fraude, é possível sim dar volta à situação. Se não fosse possível, eu não estaria a lutar. Eu só luto porque eu sei que é possível. Uhum. Mas Uhum. para que a gente consiga exercer as outras formas de luta que existem, que Uhum. é, por exemplo, o apoio internacional, os protestos nas ruas, as manifestações, etc., outras formas legais e constitucionais de luta. A Uhum. primeira forma que nos vai dar o impulso a isso é o voto do cidadão. O cidadão tem que votar de forma massiva contra o MPLA. Que fique claro. Se o Portanto, MPLA tiver um aqui terço, tem que haver uma campanha cívica em conscientizar o cidadão a a não. votar de protesto a esse governo que não nos está a Hum, servir. O uhum, cidadão, se votar de protesto a esse governo, ainda que haja a chamada dispersão de votos, que a UNITA está a temer, vão surgindo muitas forças políticas e vai haver dispersão de votos. Ainda que houver dispersão de votos, mas se o MPLA tiver um terço dos votos, e um terço dos votos estou a te falar em 33%, não mais do uhum, que isso, é que é um terço de uhum. 100, 33,3%, a oposição toda vai ter os 72,7%. Estás a perceber? Pois. E ainda que tenha partidos satélites do MPLA ali, o partido satélite não é o partido pivô, não é o partido base. Houve alguém que disse, foi o Sérgio Raimundo, do advogado, que disse que no próximo pleito eleitoral o MPLA possivelmente só vai chegar a 41%. Ele foi na equação de 10 que vem perdendo, os 10 Sim, pontos percentuais que o MPLA vem sim, perdendo sim, desde 2008. E se pois, os últimos foram 51, o próximo será 41. Mas 41. talvez a ser 41, o MPLA está a preparar o seu apêndice, o seu satélite, que vai ter os 10% para lhe dar os 51 para continuar a ser governo pleno. Mas ainda assim, imagina que Uhum. dentro do próprio MPLA, José Eduardo dos Santos preparou um sucessor, que foi João Manuel Gonçalves Lourenço, e esse passou-lhe a perna. Quem nos garante que o partido satélite vai ser fiel ao partido base durante os 5 anos de governo? Não temos uma garantia, mas só isso por si só. Só a não maioria do MPLA já será histórico. Nunca na história das eleições em Angola nós tivemos esse resultado. E aí Uhum. já será o começo do fim de uma dinastia. Então, Então por aqui é isso é onde que está a eu esperança. Aqui é onde a está a minha esperança. esperança é que o MPLA não tenha maioria
Quer dizer, para mim, que não vença as eleições. É o que eu quero, que não vença as eleições. Mas eu sou o Geiel de Freitas. Mas existem outros 40 milhões de angolanos, dentre os quais quase 20 milhões são eleitores. Eu não posso forçar a vontade de 20 milhões de eleitores. O meu princípio democrático não me permite isso. O meu princípio democrático me leva a pregar o evangelho, mas tal como na religião, a aceitação, a conversão não depende do que eu digo. Depende da consciência de cada um. Na igreja é o Espírito Santo que converte. Aqui a consciência de cada um é que lhe impulsiona a direção do voto. Se o cidadão decidir votar no MPLA, eu não posso forçá-lo a não fazer. A democracia não me obriga a aceitar a escolha do outro, por mais que seja diferente da minha. Daí eu não posso dar a derrota do MPLA como um dado certo, porque eu não sei o que vai na mente dos cidadãos. Mas gostaria eu que os 20 milhões de eleitores que teremos em 2027, provavelmente serão entre 18 a 20 milhões, tivessem a mesma consciência que eu tenho, uma consciência cidadã, em que não votaríamos só por ser o partido ABCD, votaríamos para satisfazer aquele que são os anseios das pessoas, dos cidadãos. E por isso é que eu defendo que a gente tem que ter um projeto de nação. O que é que nós queremos para Angola? Depois de desenhar esse projeto de nação, vamos identificar qual é a força política que se apresenta em melhores condições de materializar o nosso projeto de nação. E é a essa força política que vamos depositar o nosso voto de confiança. Giel, aqui agora, iríamos entrar... Seja MPLA, seja a UNITA, seja Partido Liberal, seja para já. Por isso é que eu tive aquele problema quando eu disse que a UNITA não pode sentir dona da alternância, porque a alternância, na minha perspectiva, pertence ao povo. O povo é que quer tirar o MPLA do poder. E o povo é que vai escolher quem vai ser o sucessor ao governo do MPLA dos últimos 51 anos. Tão simples quanto isso. Ok.